Boa noite, amados. Estamos aqui para, então, trazer uma meditação, um recado do Senhor aos amados. Então, temos sentido bastante a falta dos amados irmãos, sentido também que, nesse momento de pandemia, esse momento em que muitas famílias estão em suas casas devido a esse vírus, e sabemos que nesse momento de tamanha tribulação que o mundo passa, famílias e famílias em sofrimento, temos acompanhado sim algumas famílias orando pelos amados e ajudando naquilo que é possível, mas estamos vendo aí um caos. O mundo em si, durante um ano, agora passando mais de um ano, sofrendo essa pandemia, e muitas famílias sendo, alguns sim chamados para o Senhor, outras famílias sofrendo a perda, e sabemos que muitas vezes é uma perda eterna. Isso nos entristece porque essas pessoas deveriam estar crendo em Cristo Jesus, mas elas não confiaram no Senhor. Então isso nos entristece, mas queremos então estar nos voltando à palavra de Deus, que cada irmão, cada amigo confie no Senhor. Confie no Senhor. Sabemos que não é fácil, mas superar essas tribulações, essas aflições, sabendo que entes queridos, amigos, estão com Covid, pastores estão sofrendo, mas alguns já têm voltado para suas casas. Isso nos alegra, mas também nos entristece. Sabemos que muitos queridos partiram, ou melhor, estão com o Senhor. Houve uma separação da sua família aqui terrena, mas eles estão com o Senhor, e nós vamos nos encontrar com eles assim que o Senhor nos chamar, estando em vida ou então morrendo no Senhor. Então vamos esperar então assim a bondade do Senhor nosso Deus para com as nossas vidas e para com este mundo perdido, com a sua igreja preparada para a volta de Cristo. Então isso nos alegra muito, né? Então um abraço às famílias, estamos orando por cada família, nova vida, que tenhamos essa viva esperança, irmãos, essa viva esperança em um texto de Pedro. Quero que os irmãos possam abrir suas Bíblias então para Pedro. Vamos abrir então, pegar aqui a Bíblia, vamos ler 1 Pedro, primeira epístola de Pedro. Um abraço a todos os irmãos, estamos com saudade. Vamos estar lendo do versículo 3 ao 5, 3 a 5. Aqui fala sobre a esperança, a viva esperança. Então vamos lá. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma esperança, para uma herança incorruptível, uma herança incontaminável, uma herança que não pode murchar. E essa herança, ela está guardada nos céus para nós. Versículo 5. Que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela Tua palavra, pela viva esperança em Cristo Jesus, na salvação que Ele nos concedeu através do Filho amado, e que o Espírito Santo, ó Pai, está conosco, nos guiando, nos fortalecendo para vivermos nesses últimos tempos, nesses últimos dias, ó Deus, Pai, para o Senhor. Vivermos e transmitirmos, ó Pai, e ensinarmos então assim a esperança em Cristo Jesus. E é em nome de Jesus que eu oro agradecido. Amém. Deus abençoe a todos. Nós vamos então estar meditando nesse texto, a esperança, a viva esperança. O destinatário aqui, o autor, é o Pedro. Pedro é o autor, e ele escreve então falando aos redimidos, aos cristãos.
E Deus Pai é o autor da revelação, é o autor do livro, né? Sabemos que o Espírito Santo escolheu homens valorosos, homens que não escreveram nada deles mesmos, mas sabemos que foram escolhidos de Deus, esses homens. E Deus Pai, então, ele escolheu e ele cuidou. Esse conhecimento, ele é dado na própria carta, quando diz que não foi por vontade do homem, mas sim pela vontade de Deus. Então, essa viva esperança é uma viva esperança em Cristo Jesus, pela capacidade de entendermos, compreendermos que o Espírito Santo, ele revelou-nos, ele nos abriu os olhos, ele nos tirou do lamaçal do pecado para vivermos para ele. Então, isso é magnífico, entendermos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, que quando pecamos, sabemos que estamos em pecado e nós temos que nos voltar para Deus. A santificação é a obra do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, e então somos separados para glorificar a Deus pela fé. Então, o padrão de Deus é a santificação, é uma viva esperança em Cristo Jesus. E Jesus Cristo, ele é o Salvador, é aquele que ele diz: cedo vem, e espere. Então temos que esperar ele vigiando. Vigiar e orar para que não entreis em tentação. Quando Deus Pai elegeu antes da criação do mundo, sua eternidade, né? Ele, o Espírito Santo e Jesus Cristo, Filho, eles combinaram, concordaram em que Jesus Cristo viria a ser o Salvador, em que o Espírito Santo viria a ser o Consolador, cada um na sua época, no seu tempo, como diz Gálatas 4:4 e outros textos mais também. Que a graça, kaire, em grego, né? Alegre-se. É um favor de Deus, é demonstrado por Cristo Jesus e hoje pelo Espírito Santo, pelo tempo da igreja, que nós estamos vivendo no tempo da igreja, no tempo da graça, é demonstrada então essa paz em Cristo Jesus. Não que o mundo tenha paz, mas que nós temos paz verdadeira em Cristo Jesus e que nós temos alegria e que nós temos a verdadeira esperança, uma esperança viva em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Então, isso é só sermos gratos pelas bênçãos de Deus, é gratidão nas bênçãos de Deus. Graça sobre graça na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quero ver aqui com os irmãos e amigos uma esperança viva e uma herança permanente. Uma herança que essa herança, ela é uma herança viva. É uma herança, como diz a palavra de Deus: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança. Uma viva esperança. Que coisa maravilhosa essa viva esperança. Ela, então, Deus, ele deve ser louvado, deve ser engrandecido por ele nos dar essa viva esperança. Por quê? Porque antes nós não tínhamos esperança, só éramos vivos para nós mesmos, para os nossos prazeres e delitos, como diz Efésios 2, capítulo 2, nós éramos mortos em delitos e pecados, mas não tínhamos alegria nem vida para com Deus. Só então quando ele nos salvou, nos libertou, nos salvou do castigo eterno. Então temos através da misericórdia de Deus a nossa regeneração na palavra de Deus, como diz Efésios 1:3, que ali nós somos salvos. Ele nos deu, ele nos salvou e nos outorgou, nos salvou com todas as sortes de bênção no Pai, em Cristo Jesus. Então, 2 Coríntios 1:3 também, e também Efésios 2:4 e 6 também vai falar sobre essa viva esperança que é magnífica e é maravilhosa. Eu quero ler aqui porque para nós estarmos vivendo, testemunhando na palavra de Deus, então, essa questão da viva esperança. Efésios, capítulo 1, versículo 3. Diz assim a palavra de Deus: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Versículo 4 diz que, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Diante dele em amor, isso é magnífico. Que coisa maravilhosa. Antes de criar o mundo, nós somos dele. Ele tinha um propósito. Ele nos elegeu para vivermos em santidade para ele.
Como diz Salmo 24, do Senhor é a terra e a sua plenitude, todos aqueles que nele habitam. Todos aqueles que nele habitam são e pertencem ao Senhor. Salmo 95 também diz isso. Então vamos para Coríntios aqui, 2 Coríntios capítulo 2. Efésios, não vou para Efésios capítulo 2 primeiramente. Efésios 2, versículo 4 diz assim: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo muito amor com que nos amou. Versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Esse é o nosso Deus. Você concorda que ele, sim, ele é o Senhor da glória. Então, capítulo 3 de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 3, diz assim, 2 Coríntios 1, 3, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Somos consolados por Deus para consolar outras pessoas. Então, isso nos dá alegria de vivermos para o Senhor. Consolar outras pessoas que não é fácil. Sabemos que não é fácil nesse tempo presente, o tempo em que muitas pessoas estão vivendo tempos difíceis, tempos sem esperança, mas sabemos que nós temos que ter esperança no Senhor, nosso Deus. Esperança no Senhor. Então vamos estar trilhando esse caminho, o caminho de esperança, um caminho de vida. Um caminho de vida. A viva esperança, então, ela, embora alguém possa pensar, né, que ela é difícil de encontrar, ela não pode ser desfrutada parcialmente. Ela tem que ser integral. Ela tem que ser vivida, ela é viva. Ela não pode ser colocada em uma pessoa e ali aquela pessoa não pode desenvolver uma alegria verdadeira, uma viva esperança se ele não tem a alegria da salvação. Ela não pode estar sendo negligenciada, porque nós somos salvos para demonstrar Cristo Jesus, para vivermos uma viva esperança em Cristo Jesus, porque desejamos a plenitude dos tempos, sim, a volta de Cristo, a plenitude dele voltando. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 13 ao 18, vai falar de uma esperança de vida eterna, de um arrebatamento, e nós estamos com Cristo Jesus. Ali vai falar de esperança. Isto é magnífico. Tito 2, versículo 13, vai falar, sim, que apesar dos crentes sendo perseguidos, mas à beira da morte, mas eles estão vivendo para Deus. Eles estão vivendo uma viva esperança, como Paulo também, em capítulo 17 de Atos, ali no barco, 18, 28, vai falar de um barco em que eles estavam a caminho de Malta, e o que acontece? Ele está à beira da morte. O barco está à deriva, mas eles conseguem. Creio. O anjo chega para ele: você não vai morrer. Vocês não vão morrer. Então, em meio às circunstâncias, como diz o cântico, não importa as circunstâncias, o Senhor está conosco. Cada dia o Senhor está conosco. Ele quer que sejamos firmes no Senhor. Você pode crer dessa forma? Você crê dessa forma em Cristo Jesus? Creia em Deus. Creia em Deus. Confie no Senhor. A viva esperança. Gratidão a Deus por nós termos essa viva esperança por Cristo Jesus, que consola, que conforta, que nos anima a cada dia. O Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele convence o homem que o homem é pecador, que o homem precisa crer em Jesus Cristo. Creia nisso, creia. A viva esperança, gratidão a Deus, porque ela é viva? Sim, porque Cristo é vivo.
É um Deus vivo, um Deus da igreja viva, a igreja de Corinto e a igreja também de Pedro, a igreja de Jerusalém. E essa viva esperança, ela é baseada, ela é fundada, a base dela é a ressurreição de Jesus Cristo. Não tem para onde nós corrermos, porque é a esperança, é a ressurreição de Jesus Cristo. É isso que nos agrada, é isso que nos fortalece mais e mais, é sabermos que a ressurreição de Jesus Cristo é o fato maior. Em 1 Coríntios capítulo 15, em diante, e também sabemos que lá em Mateus capítulo 20, versículo 19 e 28, ali vai falar também, e outros textos mais. Os discípulos vão falar sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Atos, sim, também. Então cremos e confiamos na ressurreição de Jesus Cristo. E essa ressurreição, quero ver aqui, que essa ressurreição de Jesus Cristo, ela é um fato verdadeiro e verídico, como eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, ele chamou a Pedro, ele chamou os discípulos, ele chamou mais de 500. Em Mateus capítulo 24, Lucas 24, é muito gostoso de lermos e meditarmos na ressurreição de Jesus Cristo. Em Pedro, que falou sobre, foi uma testemunha fiel, Paulo foi uma testemunha fiel. Jesus Cristo se apresentou para Pedro, se apresentou para Paulo, se apresentou sim para os dois no caminho, os dois discípulos no caminho de Emaús, apresentou-se mais de 500 pessoas. Então Jesus Cristo, ele testemunhou da sua ressurreição. A Maria, sim, a primeira, as mulheres ali, é uma característica da esperança viva em Deus. A esperança viva em Cristo Jesus, a esperança que deve estar em nossos corações. Querido irmão e amigo, não discuta com Deus. Apenas abrace a palavra de Deus. Abrace o Espírito Santo de Deus. Receba cada vez mais a palavra de Deus, lendo, orando, pedindo assim sabedoria. Isso é magnífico, meu irmão, minha irmã. Capítulo 2, então, versículo 3, essa viva esperança. Quero ler novamente para assim estarmos trilhando a palavra de Deus. Só examinar as Escrituras, porque vós estudais nela a viva esperança, a vida eterna, que é uma viva esperança. João capítulo 5, versículo 39. Mas aqui agora lendo em Pedro, capítulo 1, versículo 3. O finalzinho diz assim, que nos gerou de novo para uma viva esperança. E essa viva esperança, ela é pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Isso é magnífico. O Senhor nosso Deus é um Deus que ele é santo. E ele veio então as promessas dele a ser cumpridas assim em Cristo Jesus. Então temos, irmãos, aqui no texto de 2 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, né? A ressurreição, eu quero destacar aqui, capítulo 15 de 1 Coríntios. Cadê Coríntios? Está aqui. Capítulo 15, né? Aqui vai falar então sobre a ressurreição. Aqui diz também, também nos notificou, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeis, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado. Se não é que crestes em vão. Versículo 3. Porque primeiramente vos entreguei o que também vos recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Isto é a esperança, a viva esperança, ressuscitou segundo as Escrituras. Isso é magnífico. Sabemos, irmãos, que aqui, também nesse capítulo, nos versículos 51, 50, já vai falar também sobre essa ressurreição. Já vai falar sobre essa viva esperança, que é a nossa vida com Deus.
é o mistério de uma transformação. A esperança está em Cristo Jesus, e vai dizer 50, e agora digo isto, que irmãos, que a carne e o sangue nada podem herdar no reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Então ele está falando sobre o incansável. E sabemos também que o versículo 16, 17 vai dizer: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 17. É vã. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas, versículo 20 diz: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Este foi Jesus Cristo. Jesus Cristo vivificado. Isto é magnífico. Isto é glorificante. Glorificar a Deus nesse pensamento. Que Jesus Cristo. Depois, versículo 6 e 5 já vai dizer: depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos, me apareceu também a mim como um abortivo. Paulo está falando dele, um abortivo. Paulo está falando que Jesus Cristo se apresentou a ele. E isto é magnífico, irmãos, quando olhamos para Paulo. Ele diz, versículo 9 e 10 do capítulo 15: porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. A graça de Deus. Então ele fala sobre essa graça maravilhosa, a graça de Deus. Você já conhece a graça de Deus? Você já entregou sua vida a Cristo Jesus? Como diz o texto, essa característica da esperança, uma viva esperança, que quero destacar aqui, que ela é incorruptível. Ela não se corrompe. Incorruptível. Ela é indestrutível. Não será sujeita a ferrugem. Ela não vai enferrujar. Ela não tem desgaste. Ela é imperecível. Ela não perece. Em 1 Pedro 1, versículo 18. Vamos ler então. 1 Pedro vai falar então dessa viva esperança. 1 Pedro 1, 18. Ela diz assim. 1, 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, porque por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi concebido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Este é o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, por amor de vós. Em versículo 23, vai dizer assim: sendo de novo gerados não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva, e que permanece para sempre. Permanece para sempre. A palavra de Deus permanece para sempre. Capítulo 3, versículo 4. Diz assim: mas o homem coberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Essa característica ela é inconfundível, incorruptível. Incorruptível, ela é incontaminável, ela não se contamina e ela é inacessível. Ela não murcha, ela não se opõe, mas ela é a herança das coroas de Deus. Isso é magnífico. Então vamos ver aqui então, incontaminável, ela não se contamina,
a minha tom sem mancha. Ela não se contamina, ela não tem mancha, não pode ser tocada pelos impuros. Essa viva esperança, essa é a esperança viva. Ninguém pode tirar essa viva esperança de ti. Ela é uma flor imaginária que nunca se murcha ou morre. Ela não morre. Isto é o oposto das heranças, das coroas, das riquezas terrenas. Não pode. Ninguém pode, não pode perder o seu valor. Não pode perder o seu valor. 1 Coríntios. Inacessível. 1 Coríntios, 1 Pedro 5,4, 1 Coríntios 9, 25. Capítulo 5 aqui. Versículo 4. 1 Pedro 5, 4 diz assim: E quando apareceu o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Incorruptível. Inacessível. Ela não muda, ela não murcha e ela é incontaminável. Isso é magnífico. Incorruptível. O que quer dizer? Intocável pela morte. A morte não pode lidar com essa viva esperança, porque ela é de Deus, a imortalidade. Incontaminável. Impermeável do mal. Ela é pura. Ela é pura. É pureza. Ela é santa. Ela vem de Deus. Inacessível pela beleza, pela flor. Impermeável. Ela não vai adentrar no erro. Ela é impenetrável pelo tempo. Ela é herança do Senhor. Ela não murcha, ferrugem. Ela está reservada para Deus. Nenhum dano pode vir para essa herança. Por quê? Porque ela é de Deus. Porque ela é de Deus. Deus nos abençoe. Deus abençoe os amados irmãos. Vamos terminar por aqui, depois a gente continua no versículo 4 ainda. E nós temos muito a estudar essa palavra, que nós devemos entender que ela é guardada nos céus. Guardada. Até o versículo capítulo 5, né? Nós vamos estar então lidando ali nessa situação de sermos guardados para a herança do Senhor. Essa viva esperança em nosso coração. Que Deus alcance cada vez mais o coração daqueles que não conhecem a Deus, daqueles que ainda não se entregaram, que Deus, o Espírito Santo possa fazer a obra em suas vidas. Vamos orar então. Muito obrigado, Deus, pela tua bondade, pela tua misericórdia, e por nós, ó Deus, ó Pai, estarmos estudando sobre a viva esperança. Deus eterno, eu te peço, Pai, que fortaleça, Deus, os teus servos, as famílias, nessa viva esperança que Pedro trouxe, ó Pai, em um momento difícil, em um momento, ó Pai, que os cristãos estavam sendo perseguidos, estavam sendo, ó Pai, forçados, ó Pai, a estarem desacreditando da esperança viva em Cristo Jesus. Nós sabemos, ó Pai, que o teu servo, Pedro, Deus, ó Pai, escreveu essa carta através do Espírito Santo de Deus para consolar, confortar e confrontar aqueles, ó Deus, que não têm esperança. Deus eterno, eu te peço, ó Pai, que aqueles que não têm esperança, que o teu Santo Espírito, ó Pai, possa tocar em seus corações. Eles possam sentir, possam, Deus, ó Pai, saber pela tua palavra, pelo teu Santo Espírito, que eles necessitam de arrependimento, de confessarem o Senhor Jesus Cristo e crerem como Salvador das suas vidas. Em nome de Cristo Jesus, eu oro agradecido. Amém. Deus abençoe os amados. Vamos estar fazendo mais depois algumas lives e também assim fazendo alguns estudos para que os amados possam então estarem vivendo nesses últimos tempos, nos tempos difíceis, vivendo a esperança, uma esperança viva, uma esperança que não murcha, não morre, não muda, como diz Hebreus, que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é essa esperança em nossas vidas. Que o Espírito Santo console e conforte cada vez mais a vida dos irmãos. E fiquem firmes no Senhor, irmãos. Possam também estar ligando, ou então
posso também estar visitando, se for assim, uma necessidade urgente, para estarmos assim orando e ajudando o que for possível a cada família. Deus abençoe os amados. Tenha uma boa semana. Deus abençoe a todos.